assistindo a gente. Eu sou Bernardo, sou médico de família e comunidade, trabalho aqui na coordenação de qualificação profissional da SES. E, enfim, a minha proposta hoje para vocês é a gente fazer justamente essa discussão sobre os programas de rastreio de câncer sob a ótica das evidências, né? Eu abri aqui os slides, eu não sei se está dando para acompanhar, só um minutinho que eu vou aumentar a tela. Então, essa que é a proposta de hoje, da nossa conversa, né? Eu quis começar essa apresentação com uma provocação, né? Enfim, por que a gente falar sobre os programas de rastreamento, enfim, por que falar sobre prevenção, né? Enfim, andei refletindo um pouco sobre o que a gente pensa quando a gente fala em assistência médica, né? Que tipo de imagem a gente evoca, e não raramente o que vem à mente são, enfim, aquelas práticas assistivas, né, que, de certa forma, vão no sentido de propor uma cura, enfim, em cima de uma doença já estabelecida. Geralmente a gente tem essa imagem, mas, ao mesmo tempo, né, enfim, além dessas práticas curativas, um dos pilares da assistência médica são justamente as práticas de prevenção. Então, toda vez que a gente está falando de aconselhamento em saúde, seja ele aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva, falando sobre aconselhamento em saúde em relação a hábitos de vida saudáveis, falando sobre cessação do tabagismo, questão do alcoolismo e tudo mais, imunizações, tudo isso são práticas preventivas que a gente incorpora na nossa prática cotidiana, né? E a grande importância desse tipo de prática no contexto da assistência médica são justamente os impactos que tudo isso, né, todo esse contexto tem em indicadores globais de saúde, né? Então, nesse sentido, né, a ideia da gente falar sobre os programas de rastreio do câncer é porque eles entram como práticas de prevenção, né, e, enfim, a gente está agora no Outubro Rosa, a gente tem tido essa tônica sobre a questão do rastreio do câncer de mama, e ele será abordado, né, em algum momento dessa apresentação, mais para o finalzinho. Mas a ideia é a gente abordar a questão do rastreio de uma forma geral mesmo, principalmente aqueles programas de rastreio organizados que são preconizados pelo Ministério da Saúde, e falar sobre essa prática de uma forma geral. Então, aqui é a questão da prevenção secundária, né? A gente tem essas conceituações dentro das práticas preventivas, então tudo aquilo que eu mencionei antes sobre aconselhamento em saúde, imunização, né? São questões que a gente conceitua como prevenção primária, né? A gente também tem aquelas práticas que vêm, né, em direção a um processo de doença já estabelecido para a gente evitar complicações, de certa forma, até processos de reabilitação mesmo, que seria a prevenção terciária. Prevenção quaternária eu vou deixar para escorrer um pouquinho mais em breve, mas a prevenção secundária, ela entra como uma prática preventiva que tem justamente esse objetivo da detecção precoce do adoecimento, para que a gente possa oferecer um tratamento mais efetivo, né, com maior brevidade e que, enfim, incorra em menos sofrimentos e menores danos. Eu trouxe essa imagem da peneira, né, justamente para a gente fazer essa reflexão sobre o que seria esse rastreamento, né? Então, geralmente são práticas, né, que a gente vai estar buscando essa detecção precoce do adoecimento, que a gente vai estar ofertando para um grupo populacional. Então, é como se a gente peneirasse mesmo, né, esse grupo populacional e dali a gente tirasse um conjunto de pessoas que vão se beneficiar, enfim, de algumas intervenções. Então, a estratégia, né, as estratégias de prevenção secundária são algumas. Aqui a minha opção foi falar sobre o rastreamento, né, que é justamente a forma como a gente aborda, por exemplo, os cânceres, né, que a gente rastreia no contexto da saúde pública. Então, o que é o rastreamento, né, basicamente? A aplicação de testes em pessoas que são assintomáticas, né, isso é bem importante, né, porque a gente define alguns grupos populacionais que vão se beneficiar do rastreio, mas são pessoas inicialmente assintomáticas, né, a partir do momento que elas manifestam sintomas, a gente vai estar falando aí de detecção precoce. Então, é a aplicação de testes em pessoas assintomáticas com o objetivo de selecionar alguns desses indivíduos para intervenções cujo o benefício potencial seja maior do que o dano potencial. E aí eu fiz esse destaque sobre essa questão do benefício potencial e do dano potencial, justamente para chamar atenção para o rigor ético que a gente tem que ter, de certa forma, na hora que a gente vai propor uma estratégia de rastreamento, né? Porque o que significa dizer, né, benefício potencial e dano potencial? Significa dizer que parte dessas pessoas que eu estou oferecendo esse programa de rastreamento, elas não vão colher os benefícios, né, justamente dessa estratégia, ao mesmo tempo em que todas as pessoas que eu estou propondo uma estratégia de rastreamento específica, elas vão estar sujeitas a danos potenciais. Então, a gente tem que ter um rigor ético muito grande quando a gente vai ofertar um programa de rastreamento, porque são pessoas inicialmente assintomáticas, né? Então, isso é um conceito importante da gente lembrar quando a gente fala sobre rastreamento.
Essa imagem que eu trouxe na direita é, mais uma vez, reforçando a ideia da peneira, né? Então, um grupo de pessoas passa por essa peneira, que seria o screening, né? O rastreamento, e a partir daí, né, alguns indivíduos são identificados e vão passar por um conjunto maior de avaliações, eventualmente algum tratamento. E aí, nesse contexto, né, na medida em que eu falo sobre dano potencial e benefício potencial, vem a importância da gente falar sobre a individualização da intervenção, das propostas de rastreamento, né? Enfim, são um conjunto de fatores que vão modificar os riscos que essas pessoas têm em desenvolver algum tipo de doença, e são essas variáveis, né, como idade, estilo de vida, histórico médico pessoal, familiar, que vão ditar para mim, de alguma forma, se essa pessoa merece, né, ser submetida a um programa de rastreamento, considerando os benefícios potenciais para uma pessoa com aquele comportamento de vida e com aquele histórico pessoal, e os danos, enfim, uma discussão sobre os danos que aquela política de rastreamento pode acabar acarretando. Então, os serviços preventivos eles devem focar em problemas de saúde prioritários e nas intervenções efetivas mesmo. Então, aqui mais uma vez falando sobre a questão da individualização das intervenções, né? Alguns dos danos associados a essas políticas de rastreamento incluem a ansiedade, que é produzida por resultados falsos positivos, os riscos todos que a pessoa é exposta diante de uma propedêutica complementar, né? Eventualmente, por exemplo, uma biópsia que pode complicar, ou uma colonoscopia que eventualmente é considerada para o rastreio de câncer coloretal, por exemplo, que é um procedimento que envolve sedação, risco de perfuração de víscera, então, enfim, conjunto de riscos associados a essa propedêutica complementar, além da ideia do sobrediagnóstico e sobretratamento, que seria o diagnóstico de uma condição clínica que não traz nenhuma repercussão em saúde, né? Às vezes uma biópsia de mama identifica uma lesão benigna ali, mas, de qualquer forma, a partir daí, algumas pessoas vão optar por implementar alguma rotina de tratamento, e isso tudo gera uma cascata de intervenções, né, que eu sinalizei ali à direita, que pode gerar, lá no final, o dano iatrogênico. Né? E é nesse sentido, né, que eu evoco aquilo que eu comentei no começo, a questão da prevenção quaternária. Né? Então, nesse contexto em que a gente discute rastreamento, é importante demais a gente ter consciência disso. Né? A prevenção quaternária é justamente a prevenção do dano causado pelo excesso de intervenções médicas, que seria o ponto culminativo dessa cascata de intervenções. Então, na proposta de individualização dessas intervenções de rastreamento, né, como que a gente geralmente aborda isso, qual seria a melhor forma da gente identificar essa relação de danos e benefícios, né, enfim, colocar tudo isso numa balança para poder indicar um programa de rastreamento para uma pessoa. Né. A MBE, né, que é a medicina baseada em evidência, é a ferramenta que, de certa forma, pode minimizar esse impacto da iatrogenia. Né. E aí, nesse sentido, o que a medicina baseada em evidências tem, a gente tem uma pirâmide de evidências que eu vou apresentar no próximo slide, mas no topo dessa pirâmide, aquilo que é mais robusto para a gente conseguir ponderar, né, benefícios e riscos, são os ensaios clínicos randomizados, né, são o padrão ouro para essa tomada de decisão, que eles vão ser aqueles estudos que vão conseguir responder as questões, né, que eu coloquei, se rastrear uma determinada condição traz benefício ou não, em comparação a não se fazer nada, e se o rastreamento vai produzir algum dano, né, se produz, quais danos, quantos. E são esses estudos que vão conseguir responder essas questões, e é neles que nós vamos nos balizar aí para decidir sobre o rastreamento. Então, aqui a pirâmide, né, que eu mencionei com vocês, ali na base a gente tem alguns estudos de menor robustez, né, são estudos em modelo animal, in vitro, opinião de especialista, e lá no topo os ensaios clínicos randomizados, com grandes grupos populacionais, que, enfim, são os estudos mais robustos nesse sentido para a gente conseguir indicar um tipo de intervenção específica. Enfim, mencionei sobre essa questão, né, da medicina baseada em evidência. Eu entendo que na nossa prática clínica corriqueira, às vezes é difícil da gente conseguir fazer esse tipo de consulta, até a própria avaliação sobre a qualidade de um estudo é um processo difícil, muitas das vezes as escolas médicas não nos capacitam para isso. Né? A gente pode eventualmente recorrer a um sumário de evidências, mas é uma leitura extensa que eventualmente a gente não tem tempo na nossa prática assistencial diária. Então, eu optei por trazer um caso clínico para apresentar uma ferramenta básica. Existem outras na internet que a gente pode utilizar para auxiliar no nosso processo do dia a dia de indicação de medidas preventivas. Né? Então, eu trouxe esse caso do João, que é um paciente de 26 anos, que comparece numa consulta de rotina, com um médico de família e comunidade. Ele disse que não faz exames há muitos anos, gostaria de um check-up, ele está assintomático, não tem nenhuma comorbidade, nem no histórico médico pessoal ou familiar. Pratica atividades físicas regulares, vida sexual ativa, consumo esporádico de álcool e tabaco. Ali está o valor de pressão dele, né, 124 por 76, peso 70 quilos, estatura 1,88.
Então, nesse sentido, eu quis apresentar, né, uma ferramenta que pode nos auxiliar nesse processo de decisão sobre as práticas preventivas que estarão indicadas para esse perfil de paciente, que é justamente em linha com o que eu venho falando de individualização da intervenção. Né? Não é todo mundo que vai merecer medidas preventivas genéricas, né? A gente precisa realmente personalizar esse cuidado. Então, aqui tem um QR Code que eu coloquei do ladinho. Se vocês acessarem, vocês vão ter acesso a essa página do Task Force americano, que é uma página que você entra você alimenta ela com algumas variáveis, idade, sexo, enfim, algumas questões comportamentais. Eventualmente, né, se é uma mulher, você consegue colocar ali se ela é gestante ou não, e ele vai te indicar um conjunto de práticas preventivas que estariam indicados para essa pessoa, e o grau de recomendação dessas práticas. Né? Então, ele usa o grade ali do A, B, C, D. Aquelas medidas com grau de recomendação A e B são aquelas que têm alguma evidência robusta de indicação, principalmente o A. Né? Então, quando fala grade A, por exemplo, é que muito provavelmente novos estudos, né, enfim, é pouco provável que mude a perspectiva daquela recomendação. Né? Então, enfim, é uma recomendação extremamente robusta que não tem perspectiva de mudança dessa recomendação porque justamente já foi validado por estudos grandes. Né? E a recomendação B seria aqueles ensaios clínicos não randomizados, estudos observacionais, alguns estudos um pouco menos robustos, mas que também, enfim, podem respaldar uma indicação de recomendação. Então, aqui para o João, né, o que essa plataforma me indicou como, enfim, medidas preventivas pertinentes seria rastreio infeccioso para hepatites virais, HIV e sífilis, o rastreio de hipertensão arterial em intervalos de 3 a 5 anos, rastreio de depressão, abuso de substâncias químicas, aconselhamento sobre saúde sexual e reprodutiva, aconselhamento sobre tabagismo, consumo de álcool, indicação de PrEP e comportamento sexual de risco e o rastreio de TB latente e exposição de risco. Então, aqui só a interface dessa página, né, para mostrar uma ferramenta, enfim, apresentar que aí, enfim, podem incorporar na prática de vocês, rotineira. Mas ali à esquerda, né, tem o campo onde a gente acaba entrando com essas variáveis, tem algumas outras que o print não pegou. E aqui à direita, a forma como essas recomendações aparecem. É interessante que, enfim, tem a divisão ali, recomendação, sumário, fatores de risco e a frequência do serviço. Se você clicar em cada um desses quadradinhos, ele vai dar justamente as evidências que corroboram aquela indicação, inclusive lá no finalzinho a frequência com que você tem que reavaliar, né, essa recomendação. Por exemplo, o rastreio da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. Né, ele vai dar essa frequência de rastreio de acordo com grupos populacionais. Então é bastante interessante para a gente pensar justamente na individualização dessas intervenções. E agora, né, enfim, a ideia é a gente abordar, então, justamente os programas de rastreamento organizados, né, o programa de rastreio de cânceres, de uma forma geral. Esses programas de rastreamento organizados, eles são sistematizados, são oferecidos à população assintomática, né, afinal é um rastreamento, enfim, universal, e são realizados por instituições de saúde de abrangência populacional. Existe uma grande responsabilidade nesse sentido, justamente de prover a continuidade desse processo diagnóstico até enfim, desde a detecção do problema, toda a propedêutica complementar que é necessária para o diagnóstico, inclusive o tratamento. Então, é por isso que tem uma escala maior, são programas sistematizados, né? E existe uma questão de maior efetividade desse tipo de programa de rastreamento organizado, justamente porque existe uma difusão dessa informação, existe um maior domínio da informação pelas redes assistenciais e os passos, né, todo esse itinerário terapêutico desses pacientes que são incluídos nesses programas de rastreamento, eles já estão bem estabelecidos e bem pactuados em rede. Então, existe uma efetividade do ponto de vista de melhora dos desfechos clínicos, né, de mortalidade e morbidade, que é o que a gente busca, com esse tipo de programa de rastreamento organizado. Então, existem alguns critérios que a gente costuma considerar para propor um programa de rastreamento organizado. Existem características que são próprias da doença, né? Então é importante que sejam doenças que tenham um impacto significativo em saúde pública, né? Então doenças bastante prevalentes, com incidência importante. São doenças que têm um período assintomático em que a gente consegue fazer a detecção, então a gente dispõe de ferramentas para detecção num período que é subclínico ou assintomático. E são doenças em que a gente observa melhora dos desfechos clínicos, que seria a morbimortalidade, a partir de intervenções nesse período assintomático. Além disso, a gente tem características que são específicas dos testes disponíveis, né? Então a gente tem que ter ferramentas com sensibilidade suficiente para detectar a doença no período em que ela é assintomática. A gente precisa ter testes com especificidade suficiente para minimizar o efeito dos falsos positivos nessa busca. E tem que ser também um teste que seja aceitável para as pessoas de acordo com aquele contexto cultural. Então é importante também essa característica do teste para a gente pensar num programa de rastreamento organizado dessa forma. Além disso, né, características da própria população seriam
populações em que tem uma prevalência suficientemente alta daquela doença que justifica a implementação desse processo de rastreamento universal. O cuidado médico ele tem que ser acessível, né? Igual eu mencionei anteriormente, a gente tem que dispor de uma rede assistencial que consiga dar resposta ao que foi encontrado, enfim, durante esse processo de rastreamento. E justamente também pessoas dispostas a aderir a essa sequência de investigações. Então aqui, mesmo que sejam programas, né, universais, indicados eventualmente por faixa etária ou grupo de risco, é importante também a gente levantar essa questão que eventualmente a pessoa não vai estar disposta a aderir a essa sequência de investigação. Então o compartilhamento de decisão ele é sempre fundamental nessas circunstâncias. Então, aqui, esses são os programas de rastreamento de neoplasias, que são preconizados pelo Ministério da Saúde. Isso aqui é um print do caderno de atenção básica número 21, que a gente tem uma sequência de cânceres. Para a maioria deles, a gente tem a indicação, por exemplo, do diagnóstico precoce, que é justamente a identificação de sinais e sintomas precocemente para a gente propor intervenções nesse primeiro momento. Mas o rastreamento, né, que é justamente essa ferramenta em que a gente submete um conjunto de pessoas, né, assintomáticas a um conjunto de exames. O rastreamento em si, a gente tem 3 indicações específicas, que seria para o câncer de mama, câncer de colo de útero e câncer coloretal. Então, eu vou falar individualmente de cada um, vou me ater um pouquinho mais ao câncer de mama, os outros eu vou passar um pouquinho mais rápido, né, por uma questão do tempo, e também pelo interesse que a gente tem no câncer de mama nesse momento em que a gente discute, né, o Outubro Rosa. Então, a questão do câncer coloretal, uma contextualização breve, são a terceira neoplasia em homens e a segunda em mulheres no mundo. A maioria desses cânceres coloretais, eles surgem a partir de pólipos no cólon. São pólipos adenomatosos que tendem a progredir durante um período de tempo. Então, existe aquela famosa sequência adenoma-carcinoma, que é um processo que costuma demorar aí 10 anos para se desenvolver. Então, um pólipo adenomatoso, ele vai primeiro evoluir para uma displasia e, por último, um carcinoma. Então, a gente tem um intervalo relativamente grande de tempo no qual a gente consegue intervir antes que a doença se manifeste. E a questão do impacto do rastreamento, segundo as evidências científicas, os ensaios clínicos randomizados, é justamente a diminuição das taxas de incidência dessa doença e mortalidade. E a questão da melhora do prognóstico pela detecção precoce. A questão da incidência é interessante porque, igual mencionei anteriormente, existe uma sequência adenoma-carcinoma que vai demorar mais ou menos 10 anos, né, para se desenvolver. E nesse sentido, a gente acaba, na medida em que a gente propõe um programa de rastreamento, a gente acaba podendo intervir no adenoma, que é uma fase inicial pré-cancerosa, então a gente diminui a incidência justamente dos carcinomas, então a gente previne o aparecimento dessa doença. Então, aqui os grupos em que a gente vai indicar esse rastreio universal, existe a abordagem por fator de risco, que é a abordagem populacional com base no critério da idade. A questão do fator de alto risco, a gente tem alguns que a gente pode destacar, né? Então, a pessoa que já teve um histórico prévio de carcinoma coloretal, pólipo adenomatoso prévio, pessoa com parente biológico com carcinoma coloretal também, ou pólipo avançado documentado. Questão de radiação abdominal para câncer infantil também seria um fator de alto risco. Doenças inflamatórias intestinais, como Crohn, colite ulcerativa, e histórico familiar de síndromes genéticas, que são fatores de risco para carcinoma coloretal. A gente tem alguns exemplos, polipose adenomatosa familiar, por exemplo. E a abordagem populacional com base na idade, né, a gente teria, então, esse conjunto de pessoas que não fazem parte desse grupo de risco, né, não tem fator de risco para desenvolver câncer coloretal, seria a partir dos 50 anos. Isso se justifica pela perspectiva de aumento da incidência do câncer coloretal na medida em que as pessoas envelhecem. Então, ali à direita eu trouxe um gráfico, né, que mostra ali no eixo vertical justamente a incidência do carcinoma coloretal, e no eixo horizontal a idade, né, a divisão por faixas etárias, e a gente percebe justamente essa progressão da incidência na medida em que as pessoas envelhecem. Então, a opção, existem alguns outros guidelines internacionais que recomendam a partir dos 45 anos, mas no Brasil a gente preconiza a partir dos 50 anos. E a questão de descontinuar esse rastreio, né, seria, teoricamente, após os 75 anos. Claro que todos esses processos são decisões compartilhadas, né, inclusive a implementação do rastreio deve passar por uma decisão compartilhada, expondo os riscos desse processo para o paciente, mas a gente, teoricamente, estaria autorizado a descontinuar a política de rastreio após os 75 anos, enfim, considerando questões também como expectativa de vida desse paciente. Se tiver uma expectativa de vida maior do que 10 anos, uma pessoa que está com 75 anos, não tem nenhuma comorbidade grave, está com a funcionalidade plena, a gente poderia até estender esse rastreio por um pouco mais de tempo. Mas, a partir dos 75 anos, a gente estaria, de certa forma, autorizado a descontinuar essa política de rastreio. E aí, como a gente vai fazer esse rastreio para o câncer coloretal? A gente tem algumas modalidades de exames que podem ser implementados. No Brasil, acaba que a gente utiliza mais o sangue oculto nas fezes, a colonoscopia também. Eventualmente, alguns lugares têm o
teste imunohistogênico de fezes, né, o FIT, e aqui eu trouxe esse gráfico que vai mostrar as diferenças justamente de sensibilidade desses exames. Ali embaixo tem uma tabelinha com a especificidade de cada um deles, e por último, né, o potencial de mortes evitadas com a implementação de cada uma dessas estratégias como rastreio. Para lembrar que, enfim, a frequência de realização desses exames são diferentes, né, e apesar da gente observar uma variação grande de sensibilidade e especificidade entre os exames, né, quando a gente observa ali à esquerda a colonoscopia, que é o padrão ouro, é o mais sensível, né, e ali do lado direito os exames com base em análise fecal, existe uma variação de sensibilidade, mas quando a gente observa a quantidade de mortes evitadas por cada uma dessas estratégias de rastreio, a gente vê que elas são similares, né? Então a colonoscopia ali evitando de 22 a 24 mortes, enquanto, enfim, o sangue oculto nas fezes de 20 a 23. Né? Por mais, então, que a sensibilidade seja variável, acaba que o resultado, o desfecho em mortalidade acaba sendo similar. A grande diferença que a gente observa também entre esses exames é a questão da sensibilidade para a detecção dos adenomas, que são lesões pré-cancerosas que, eventualmente, os outros exames que não a colonoscopia vão ter uma dificuldade maior de identificar, né? Como mostra justamente essas colunas coloridas ali em azul, verde e laranja. Então, nesse sentido, né, aqui tem uma tabela que eu trago justamente a relação desses testes. Quem quiser clicar no quadradinho à direita lá em cima para ampliar, para conseguir ler. Né, mas, enfim, esses são os testes preconizados para o rastreio de câncer coloretal. Na nossa prática, no SUS, tem padronizado a pesquisa do sangue oculto nas fezes com uma frequência de realização anual. Né. O sangue oculto nas fezes tem uma particularidade, porque o ideal é que sejam coletadas 3 amostras de fezes, enquanto o antígeno fecal, o FIT, ele tem a indicação de uma coleta só, né, uma amostra única. E aí a grande diferença para a colonoscopia, que seria o padrão ouro, e que também poderia ser implementado como estratégia de rastreio inicial, mas não sem necessariamente passar pela questão do sangue oculto nas fezes, que aí a frequência seria a cada 10 anos de realização. Né? Então, uma colonoscopia a cada 10 anos. É importante, então, destacar aqui, dentro de um rastreio, né, sempre que a gente se defronta com um resultado anormal de qualquer teste de triagem para câncer coloretal, a colonoscopia é o exame complementar indicado. Então, enfim, a propedêutica complementar parte da colonoscopia, que é o exame que vai fazer a visualização direta do cólon, vai permitir a avaliação das lesões, a remoção de pólipos. Então, sempre que a gente está diante de um resultado anormal, a gente recorre à colonoscopia. Eventualmente, né, como estratégia de rastreio, a gente pode implementar a colonoscopia no primeiro momento. Existem algumas situações específicas em que a gente faz essa recomendação, então aqui eu fiz essa relação de algumas delas. Existem outras, como algumas síndromes genéticas que eu acabei não colocando no slide. Enfim, achei que ia ficar um pouco mais detalhado, mas trouxe aqui algumas dessas situações. Então, a gente tem pessoas com histórico familiar de câncer coloretal antes dos 60 anos, ou mais de 2 casos na família, a gente teria indicação de fazer esse rastreio colonoscópico a partir dos 40 anos, ou então em idade 10 anos inferior à idade em que o caso índice na família foi diagnosticado. Então, eventualmente, se o pai de alguém foi diagnosticado com 45 anos, iniciar o rastreio colonoscópico aos 35, com repetição a cada 5 anos, seria uma proposta, enfim, que tem respaldo científico para essa realização. A questão das doenças inflamatórias intestinais, então, a partir de 10 anos do início dos sintomas, a gente teria indicação de fazer rastreio colonoscópico direto, sem passar pelos exames, né, de antígeno fecal ou sangue oculto nas fezes, e com intervalos diferentes, a depender justamente da extensão dessas doenças. E nas situações em que a gente tem a identificação de algum adenoma num exame anterior de uma pessoa, e esse adenoma ele vai ser estratificado pela histologia. Né? Então, vai ser um adenoma de baixo risco, risco intermediário ou alto risco, e a depender dessa estratificação, a gente vai ter uma frequência diferente de realização de colonoscopia. Então, aqui falando sobre o câncer de colo uterino também, a quarta neoplasia na população feminina global, geralmente secundária à infecção pelo HPV, e o impacto do rastreamento do ponto de vista de estratégia preventiva, né, a gente já tem aí mais de 70 anos de implementação da rotina de rastreamento do câncer de colo uterino, e a gente tem, enfim, evidências robustas justamente da redução drástica de taxas de incidência e mortalidade dessa lesão. Assim como para o câncer de colo, né, também é um rastreio que permite a identificação de lesões pré-malignas, então tem esse efeito sobre a taxa de incidência que também é interessante observar. Então a gente diminui tanto a incidência da doença quanto a mortalidade por essa causa. A detecção precoce melhora o prognóstico, né, e, enfim, previne também as lesões invasivas. Então, a indicação do rastreio, né, existem alguns grupos populacionais que estariam indicados, né, aqui eu vou detalhar mais os grupos, porque a ideia é a gente abordar com um pouco mais de profundidade o câncer de mama, então,
O rastreio seria adequado a partir dos 25 anos de idade, para pessoas que já têm vida sexual ativa. Deve ser realizado em intervalos anuais, inicialmente. A gente repete 2 exames e, na medida em que eles são negativos, a gente pode adotar uma frequência trienal para a repetição desses exames. A partir dos 65 anos de idade, a gente costuma individualizar, então, enfim, depende de um histórico patológico prévio, né? Se a pessoa teve alguma doença neoplásica invasiva, a gente pode considerar a manutenção do rastreio a partir dessa idade, mas, a princípio, a partir dos 65 anos, a gente poderia, enfim, suspender essa sequência de rastreamento. Mulheres que nunca se submeteram ao exame citopatológico nessa idade, a gente realiza 2 exames no intervalo de 3 anos, mais ou menos, e se tiverem negativos, a gente também está autorizado a suspender o processo de rastreamento. Essa imagem na direita eu queria só destacar algumas questões, né? Enfim, existe a perspectiva de prevenção primária, eventualmente para HPV, então a gente tem no SUS a vacina do HPV também, que é uma possibilidade, mas enfim, a estratégia preventiva que a gente vê mais difundida, mais abrangente, é justamente a rotina do preventivo mesmo, a coleta do citopatológico. Então, a compostologia é o exame padronizado por SUS, a gente também tem testes moleculares que têm uma sensibilidade maior para a detecção dessas lesões, e também individualização do subtipo viral, mas são estratégias que a gente não tem disponíveis no SUS. E aqui, finalmente, a questão do câncer de mama, então, uma breve contextualização, né? O câncer mais comum na população feminina global, desconsiderando as neoplasias de pele, é a segunda causa de morte global da população feminina, atrás de doenças cardiovasculares, e a questão do impacto do rastreamento é uma coisa que vem sendo discutida cada vez mais nesse sentido, porque a gente sabe, de fato, né, os ensaios clínicos randomizados que foram feitos ao longo do tempo demonstraram justamente um impacto na mortalidade dessa doença. Enfim, estimava-se que seria uma redução de mortalidade na faixa de 30%, entretanto, grande parte desses estudos eles foram iniciados antes da década de 90. Então, parte dessa redução de mortalidade é atribuída a alguns avanços tecnológicos que ocorreram ao longo desse tempo, né, como mudanças tanto nas técnicas de imagem, mudança nos tratamentos que são propostos para esse tipo de lesão. Então, atualmente, a gente entra numa discussão sobre o real impacto disso, mas a gente sabe que impacto na mortalidade de fato tem. Então, um estudo de 2014 colocou em perspectiva a questão do sobrediagnóstico. Grande parte das mulheres que são submetidas a esse tipo de exame, eventualmente, portam lesões benignas, né, e vão ser submetidas a um conjunto de exames de investigação complementares que têm danos potenciais associados. E, enfim, diante desse aprimoramento justamente das tecnologias, a gente estima que houve um benefício decrescente da mamografia nesse contexto. Então, aqui, mais uma vez, né, as revisões sistemáticas mostraram que existe uma redução aí, de fato, na faixa de 15% a 20% a longo prazo na questão da mortalidade por câncer de mama, mas, como eu mencionei anteriormente, a maior parte desses estudos são antes da década de 90. Então, não necessariamente reflete justamente as terapias modernas, rastreio genético de BRCA, por exemplo, enfim, outras estratégias que foram incorporadas que podem ter impactado também a mortalidade ao longo desse tipo. Lembrando que esse perfil de estudo, né, os ensaios clínicos randomizados, são estudos de décadas, né, então, nesse tempo, realmente, a ciência avançou com novos métodos e, eventualmente, algumas questões mudaram e repercutiram em mortalidade, tanto quanto rastreamento. Então, estudos mais recentes de modelagem sugerem que, de fato, essa redução de mortalidade ajustada estaria em torno de 10% da política de rastreamento. Então, como estratégias de rastreamento do câncer de mama, né, eu vou trazer algumas discussões aqui que geralmente são questões nesse contexto, né, a questão do exame clínico das mamas, enfim, já foi investigado, quando executado de forma sistematizada, melhora muito modestamente a taxa de detecção precoce e a sensibilidade é muito baixa, né, uma sensibilidade de apenas 36%, quando realizado de forma sistemática, como foi avaliado, né, pelos estudos. Então, quando a gente considera que a gente tem um exame que é disponível, que é a mamografia, que tem uma sensibilidade boa, que é realmente a estratégia de rastreio indicada, né, para essa patologia, né, e que, enfim, num contexto de rastreio, uma pessoa assintomática, ela vai ser submetida ao rastreio mamográfico, a gente leva em consideração que pode ser realmente dispendioso para os sistemas de saúde a gente associar como política de rastreamento o exame clínico das mamas, né, o exame clínico é aquele realizado por um profissional de saúde. Então, considerar o tempo do exame, né, enfim, todas essas questões implicam em algum custo que não se justifica pela baixa sensibilidade desse tipo de estratégia. Né? É um exame que tem uma certa subjetividade na avaliação também. Então, difícil de padronizar,
né, sensibilidade muito baixa, eventualmente submetendo pacientes a procedimentos desnecessários por, enfim, uma especificidade também baixa. Então, de fato, é um exame que não estaria indicado como estratégia de rastreio. Isso não significa que o exame clínico das mamas não seja indicado em situações em que, de fato, haja manifestação de algum sintoma clínico nas mamas. A questão do autoexame das mamas, né, também já foi estudada por ensaios clínicos randomizados, não está recomendado. Enfim, um estudo com 10 anos de segmento não mostrou nenhuma repercussão positiva em desfecho clínico, como mortalidade e morbidade. E, além disso, o autoexame das mamas aumentou muito significativamente o número de biópsias de lesões benignas. Então, está proscrito, a gente não indica o autoexame das mamas mais como estratégia de rastreamento. É claro que a gente sempre fomenta que as pessoas fiquem atentas ao próprio corpo, a sintomas que eventualmente surjam, né? Mas aí a gente está falando de estratégia de detecção precoce, não de rastreamento, que é justamente submeter pessoas assintomáticas a um conjunto de intervenções. Aqui, então, a mamografia, né, a única modalidade de imagem que é recomendada para rastreio do câncer de mama em mulheres sem fator de alto risco. A gente geralmente faz abordagem com base em idade ou com base em estratificação de risco do câncer de mama. Então, eventualmente, algumas mulheres vão ser rastreadas com base justamente na idade. Aí o Ministério da Saúde recomenda, a partir dos 50 anos até os 69 anos, fazer o rastreamento com a mamografia. Mas, eventualmente, a gente pode fazer abordagem por estratificação de risco. Mulheres de alto risco, a gente poderia iniciar esse rastreio antes. Os materiais do INCA indicam que esse rastreamento em mulheres de alto risco poderia iniciar a partir dos 35 anos de idade. Então, nessa tabelinha que eu coloquei ali à direita, é uma tabelinha que eu retirei das recomendações do Ministério da Saúde, né? Então ele realmente indica o rastreio a partir dos 50 anos até os 69. Ali abaixo ele advoga contra a utilização da ultrassonografia e da ressonância magnética como estratégia de rastreamento. A ultrassonografia tem uma questão interessante porque, eventualmente, ela é utilizada como exame complementar para uma investigação diante de um achado mamográfico inconclusivo. Mas os estudos mostram que realmente a estratégia da utilização da ultrassonografia como rastreio aumenta muito a possibilidade de falsos positivos, né? E aí são intervenções desnecessárias que são aplicadas nesse grupo de pacientes. Claro que são possibilidades que podem ser, enfim, utilizadas, né? A ressonância, alguns sumários de evidência eventualmente recomendam, mas tem as questões de custo implicadas, tem vários poréns, e a gente acaba também não indicando no Brasil a ressonância nuclear magnética como estratégia de rastreio nem para paciente de alto risco, tá? Então, aqui, mais uma vez, em relação às estratégias de rastreamento, a gente tem a possibilidade, na verdade, não a possibilidade, né, mas os sumários de evidência sugerem a possibilidade do rastreio anual e bienal. Aqui eu coloquei um conjunto de recomendações de guidelines diferentes, a maioria deles sugerindo a utilização a frequência, né, bienal de rastreio mamográfico, né, justamente porque alguns estudos mostraram que quando a gente aumenta essa frequência, faz anualmente, a modificação de desfecho, a repercussão em mortalidade, ela é muito pouco significativa e a gente aumenta muito o número de resultados falsos positivos, mulheres submetidas a biópsias com lesões benignas. Então, a estratégia que a gente adota no Brasil é o rastreio bienal a partir dos 50 anos até os 69 anos, quando a gente faz abordagem por faixa etária e não por estratificação de risco. Eu falei um pouco sobre estratificação de risco, a gente já está aqui no finalzinho, então não vou me prolongar muito mais, mas eu coloquei aqui um QR Code, que é de uma ferramenta também de estratificação de risco que você pode utilizar na sua prática clínica, né, um site que vai trazer justamente um conjunto de campos com variáveis que você insere do paciente e ele vai dar o risco global desse paciente para desenvolver câncer de mama. Então, o risco alto que a gente consideraria seria acima de 20%, né, do risco ao longo da vida de desenvolver câncer de mama. Alguns dos fatores relacionados a esse risco aumentado são predisposição genética, com BRCA conhecido, né, história pessoal de câncer de ovário, câncer peritoneal, eventualmente câncer de mama, mas é importante destacar que grande parte das pacientes que têm histórico familiar de primeiro grau com câncer de diário, que seria de 15% a 20%, e para essas mulheres, os manuais também recomendam que a estratégia de rastreio seja bienal, com abordagem por idade e não por estratificação de risco. Mas, enfim, são alguns fatores que a gente considera como fatores de alto risco, né? Radioterapia torácica entre os 10 e os 30 anos de idade, e outros condicionantes familiares específicos, né? Enfim, as ferramentas de estratificação de risco, elas variam um pouquinho. Essa aqui, ela traz algumas questões como o número de cânceres na família, enfim, algumas outras situações que auxiliam
na estratificação desse risco é a decisão sobre o início do rastreio. Então, lembrando que a paciente que foi estratificada com risco alto, ela estaria indicado, né, o início do rastreio a partir dos 35 anos de idade. Então, aqui a questão do segmento dos resultados anormais, né, enfim, trouxe mais para a gente observar, né, a mamografia ela vai trazer esses achados para a gente, a classificação do BIRADS, e a partir dessa identificação, né, desse laudo, desse exame, a gente vai definir como que vai ser a sequência investigativa, se a gente vai proceder com biópsia, se a gente vai fazer controle radiológico, ou se a gente mantém a rotina de rastreamento convencional. E é basicamente isso, né, que eu tinha para apresentar para vocês. Vou abrir o espaço para as perguntas também, que tem algumas informações que acabou que eu não consegui trazer na apresentação, mas vamos abrir as dúvidas, eventualmente vão surgir algumas coisas e eu tenho a oportunidade de falar um pouco mais. Obrigado, Djalma. A gente tem uma pergunta aqui no nosso chat, vou fazer a leitura para você, tá bom? Aí você, Bernardo, pode ir complementando também, ali, acompanhando o chat, caso queira trazer essas outras informações que você disse que, né, foi lembrando aí durante a sua fala. Bom, vamos lá. Houve alguma atualização das recomendações sobre a mamografia? Havia uma recomendação pelo INCA de iniciar rastreamento a partir dos 50 anos. Bem, Michele, boa tarde. Na verdade, essa é a recomendação, ela continua a mesma, né? A gente, enfim, inicia o rastreamento a partir dos 50 anos e mantém até os 69, né? Não houve nenhuma atualização nesse sentido. Né? O que a gente discute que altera, né, essa perspectiva depende do tipo de abordagem. Né? Quando a gente faz abordagem populacional por idade, seria realmente a partir dos 50 anos, mas a gente teria a possibilidade de iniciar antes. Quando a gente estratifica o risco dessa paciente, a gente percebe que ela tem alto risco para desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Então, se a gente faz essa estratificação e a gente percebe que o risco dela é maior que 20%, e essas ferramentas, tem algumas, né, ferramentas de internet que, enfim, podem auxiliar nisso, eu coloquei uma ali na apresentação com QR Code. Se a gente observa que na estratificação de risco ela é uma paciente de alto risco para câncer de mama, a gente pode iniciar esse rastreio aos 35. Né? Antes disso, é pouco recomendável, né? A gente não indica. Antes dos 40, enfim, para uma pessoa que não tem fator de alto risco, a gente não indica mesmo, né? Enfim, tem potenciais de danos muito grandes, né? Enfim, frequência de falsos positivos alta, então submissão dessas pacientes a uma propedêutica complementar que é danosa. Entre os 40 e os 49, geralmente, a gente também não recomenda como política populacional, mas eventualmente se existe uma preocupação muito excessiva de uma pessoa em relação ao câncer de mama, por alguma questão familiar, ela é estratificada como risco intermediário, então poderia ser, enfim, rastreada só a partir de 50, a gente pode fazer uma decisão compartilhada sobre a ideia de iniciar o rastreio antes, mas a princípio é a partir dos 50 anos mesmo. Eu acho que eu vou aproveitar então o tempo, já que, enfim, sobrou esse espacinho, para falar algumas outras informações que eu tinha levantado, enfim, na expectativa de talvez alguém questionar isso, a questão da ultrassonografia, né, que a gente costuma ver com bastante frequência, enfim, profissionais indicando ultrassom para pacientes jovens, eventualmente até fazendo estratificação de risco, nem que é o de alto risco, mas indicam ultrassonografia como metodologia de rastreio, né? Então eu compilei algumas informações sobre isso, né? A questão é que, enfim, eventualmente uma paciente jovem, né, quando ela é rastreada fora da faixa etária, aí os grandes riscos justamente da iatrogenia, né, da intervenção médica sem uma indicação respaldada pela ciência. Né? Então, eventualmente, algumas mulheres fora da faixa etária, eventualmente também sem fatores de alto risco, elas são submetidas a um rastreio, talvez uma mamografia até, por conta de um histórico familiar, de câncer de mama, mas, enfim, nada que coloque ela como uma paciente de alto risco, né, para lembrar que a maior parte das pessoas que têm histórico familiar de câncer de mama, elas não são enquadradas automaticamente como alto risco, são submetidas a um exame de rastreio e, geralmente, pacientes jovens têm uma densidade mamária maior, que diminui justamente a sensibilidade desse exame, que é a mamografia, para a gente detectar o câncer de mama. É recorrente, né, a gente vê alguns profissionais indicando diretamente a ultrassonografia de mama, ou então a ultrassonografia em complementação. Né? E é importante sempre a gente considerar que a ultrassonografia é um exame que ele é examinador dependente. Né? Então, existe uma certa subjetividade na hora da interpretação da ultrassonografia. E aí o que os estudos mostram para a gente é justamente um aumento significativo nos resultados falsos positivos, né? Então, aquela lesão, né, uma mama densa, por exemplo, com um achado inconclusivo, foi complementada com a ultrassonografia, né? E o que a gente percebe, eventualmente identificou uma lesão ali que estratificaram como uma lesão de alto risco, faz a biópsia, e grande parte desses achados são falsos positivos, né? E a ultrassonografia sozinha, como estratégia de rastreio, realmente aí a gente não tem nenhum respaldo científico de que isso vai impactar a mortalidade de mulheres por câncer de mama, né? Morbimortalidade de mulheres por câncer de mama.
Então, para reforçar que realmente o que é indicado como rastreio é a mamografia, né? A mamografia tem uma frequência adequada de realização, e a ultrassonografia, ela de fato poderia entrar como complementação na investigação mamográfica, eventualmente ela pode auxiliar na detecção de lesões menores, que enfim, não são detectadas pela mamografia, mas como estratégia de rastreio, oferecer para todo mundo assintomático, ultrassom de mama, né, isso aí não tem nenhum impacto em mortalidade que tenha sido aferido por estudos científicos robustos, né, grandes. Então, a gente não costuma indicar a ultrassonografia como estratégia de rastreio. Eventualmente, sim, pode ser utilizado como uma complementação investigativa diante de um achado inconclusivo, tudo bem, mas implementar a ultrassonografia como estratégia de rastreio não é adequado, né? E uma outra questão também que é interessante de destacar é que, muitas das vezes, a justificativa para a solicitação da ultrassonografia é o discurso de densidade mamária, né? Mulheres com densidade mamária, teoricamente, né, diminui a sensibilidade da mamografia, e a gente tem... existe algum tipo de associação com risco maior de câncer de mama, né? Mas, a princípio, esse risco não foi aferido, né? Então, nenhuma ferramenta de estratificação de risco considera a densidade mamária um fator de risco para câncer de mama, então isso não vai mudar a política de rastreio, né? E, enfim, então, mesmo nesse contexto, né, mamas densas, o exame indicado é a mamografia. Se a mamografia tem alguma dificuldade técnica, a gente sugere a troca de incidência, a mudança de incidência do mesmo exame, mais o rastreio mamográfico. Surge uma outra pergunta ali embaixo. Isso. Para mulheres em uso de prótese mamária, qual exame teria melhor eficácia? O exame para rastreio, né, uma mulher com prótese mamária que vai ser rastreada para câncer de mama, né, então ela não tem nenhum sintoma da mama, ela vai fazer a mamografia também, né, então o rastreio é mamográfico, né. Eventualmente, o que algumas pessoas, alguns guidelines que eu consultei recomendam, alguns sumários de evidência, sem estudos robustos, né, não tem ensaio clínico randomizado de 10 anos avaliando a ressonância magnética, mas a ressonância é um exame que pode auxiliar na avaliação de mulheres com prótese, principalmente algumas que têm prótese que romperam, né? As próteses romperam, então dificulta a avaliação da mamografia, né? Então, eventualmente, a ressonância entra como uma ferramenta, mas, claro, é um exame muito custoso, né? Então, uma indicação bem específica, a gente não tem tanta disponibilidade, e do ponto de vista de repercussão em mortalidade, morbidade, isso não foi avaliado por nenhum estudo, então a gente acaba não recomendando como estratégia de rastreio. Mas existe a possibilidade, diante de uma dificuldade técnica com a mamografia e uma mulher com prótese mamária, da investigação, seja com ressonância ou com ultrassom também. Tá? Djalma, eu queria só complementar uma informação que eu passei para a Michelle, né, porque eu falei da ressonância, né, o que os sumários colocam de indicação da ressonância nesse tipo de avaliação é para mulheres de alto risco, tá? Então, assim, como complementação diante de uma dificuldade técnica da mamografia, a gente teria essa possibilidade. Agora, mulher de risco habitual ou risco intermediário para câncer de mama não tem sentido, né? E realmente os sumários de evidência, eles colocam justamente essa questão do custo, né? Como um impeditivo, é um exame pouco disponível, então, realmente, eventualmente, entraria como técnica, mas, claro, uma mulher com prótese mamária, por exemplo, enfim, um fator de alto risco, né, para câncer de mama, e talvez, diante de uma dificuldade técnica com a mamografia, que é o primeiro exame indicado, a gente poderia complementar, mas aí a gente tem o ultrassom também como possibilidade, tá? Não necessariamente é só a ressonância magnética, só fazer esse adendo. Então, eu que agradeço a presença, né, de todo mundo, agradeço o convite também, um prazer estar aqui com vocês, né, mês que vem a gente está junto de novo. E eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, né? Quem tiver alguma dúvida em relação à apresentação, quiser discutir algum dado, alguma coisa, estou à disposição para a gente conversar, só mandar um e-mail, enfim, na medida do possível eu vou respondendo. E é isso, queria agradecer o convite, né? Agradecer também a condição, já uma mediação. E é isso, a gente se vê então mês que vem de novo.